o título do meu trabalho é Características Anatômicas Funcionais em Espécies Costeiras de Clima Temperado, e fui orientada pela professora Cleusa Bona e pela professora Daniela Sicarelli. A vegetação de dunas costeiras, aqui no Brasil a gente chama de restinga, ela é sujeita a várias variações ambientais e condições adversas, dentre elas a salinidade, o vento, a temperatura, questões de acúmulo de água no solo e também até mesmo a influência de outras espécies de plantas no desenvolvimento da própria vegetação. E por causa de todas essas condições adversas, a vegetação de dunas costeiras acaba sendo classificada em hábitats de acordo com o gradiente, que vai de mais perto da linha do mar para mais dentro do continente, sendo a praia superior mais perto da linha do mar, seguido por duna posterior, depressão alagável e duna estabilizada. E usando os traços funcionais, que são qualquer característica morfológica, fisiológica ou fenológica que pode ser medida a nível de indivíduo, a gente consegue agrupar as espécies presentes no ambiente de uma forma não filogenética, de modo a conhecer a diversidade funcional do ambiente, ou seja, conhecer a diversidade de traços funcionais que influenciam os processos ecológicos daquela comunidade. E é importante salientar também que os traços funcionais relativos às raízes, eles são mais difíceis de medir e não são tão comuns de serem coletados numa escala necessária para a comparação da perspectiva funcional. E também que os traços funcionais foliares, eles são muito bem relacionados com a estratégia de gestão de recursos que as plantas têm. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os objetivos desse trabalho, então, são dois: analisar as possíveis alterações nas características vasculares radiculares desse trabalho, ao longo do gradiente, que eu expliquei, e também averiguar qual a relação desses dados com outras características funcionais disponibilizadas por uma pesquisa anterior das professoras. De materiais e métodos, as plantas foram coletadas dentro de uma área na Toscana, na Itália, dentro do Parque Emiliarino Sanguinolento Massaciupoli, num esquema parecido com esse, onde foram estabelecidos 3 transectos com 9 parcelas cada um. E as plantas coletadas foram fixadas em hexanol 70, as lâminas foram confeccionadas com gelatina glicerinada e as seções transversais foram coradas com safranina e azul-de-astro. As mensurações foram feitas em microscópio de luz com câmera clara e auxílio de uma escala micrométrica. Para as mensurações da raiz, então, o diâmetro interno do vaso do xilema foi medido sem a parede celular incluída, e a parede celular foi medida na parte mais larga do vaso, sendo que a parede foi combinada do vaso com a célula adjacente. E também a frequência de vasos por milímetro quadrado foi medido com o auxílio de uma câmera clara, sendo analisados de 4 a 10 campos de tamanho apropriado, dependendo do tamanho e da frequência desses vasos. Todos esses dados, eles foram relacionados com os dados das professoras, que foi o LDMC, a espessura da cutícula adaxial, a espessura do limbo, o SLA e o RDMC, e foi feita uma análise PSA para averiguar a possível correlação entre esses dados. De resultados, nós temos 37 espécies analisadas, separadas por transição e por habitat, e foram identificados 2 trade-offs dentro dessa análise PCA. Aqui está em roxo o primeiro e em azul o segundo. Para a discussão, então, a estratégia de uso de recursos está muito relacionada dentro do eixo aquisitivo conservativo, onde as plantas com estratégia aquisitiva têm uma recuperação do investimento e uma rotação de energia muito mais rápidas dentro delas, e elas acabam se concentrando em produtividade. E as plantas com uma estratégia conservativa têm um retorno lento sobre esse investimento, elas concentram mais em persistência. O que a gente consegue ver aqui nos nossos resultados. As plantas com alto valor de SLA, que é uma característica que está muito bem relacionada com a estratégia aquisitiva, a gente percebeu as plantas com ciclo curto. E as plantas com alto valor das espessuras da cutícula adaxial e do limbo são plantas que a gente identificou com um ciclo mais longo, portanto, dentro da estratégia conservativa. Uma coisa que a gente conseguiu perceber nos resultados radiculares também, porque as plantas com uma estratégia aquisitiva, que tem uma maior frequência de vasos dentro do xilema, tem uma menor chance de ocorrer cavitação entre eles e conseguir manter o fluxo de volume de água para a planta aumentado, já que elas têm um metabolismo mais acelerado. E para o segundo trade-off, a gente tem a espessura de parede dos vasos do xilema na raiz versus o LDMC. O LDMC é uma característica que está relacionada com a estratégia conservativa, porque as folhas acabam sendo mais resistentes e mais fibrosas. E a gente consegue ver que nessas plantas, as paredes do xilema das raízes são menos espessas, mas a gente percebeu que durante as análises que existem fibras envolvendo esses vasos, dando um suporte para eles. Por outro lado, as espécies com uma estratégia aquisitiva
têm essa espessura mais elevada. E como eu disse anteriormente, essas plantas têm um metabolismo mais elevado e um fluxo de água mais elevado também, o que pode aumentar as chances de ocorrer cavitações dentro dos vasos. Mas a gente percebeu também nas análises que existe muito parênquima envolvendo esses vasos, o que pode indicar para a gente que, por mais que ocorra a cavitação, existe a ação de aquaporinas nessa região que pode facilitar a dissolução dessa situação. Mas é claro que mais estudos, principalmente fisiológicos, precisam ser feitos para corroborar essa interpretação. E por último, eu queria dizer que estudar os traços funcionais e relacionar eles com as estratégias de sobrevivência das plantas e com a gestão de recursos pode dar informações para a gente entender como que as plantas se comportam dentro de determinado ambiente e tentar conhecer como é que elas como funcionam aquelas características dentro da comunidade. O que já está bem estabelecido no Leaf Economics Spectrum, que são as características foliares, mas aqui a gente espera ter contribuído também para dar mais suporte, tanto ao espectro das raízes, quanto para o espectro das características da planta de uma forma mais geral, para que se possa entender a relação dos traços funcionais com a gestão de recursos das plantas dentro do eixo aquisitivo conservativo.